Fala pessoal, tudo belezinha? Aqui quem fala é o professor Yuri e hoje vamos para mais uma aula. Em especial hoje a gente vai finalizar o assunto dos polinômios e equações polinomiais. Finalmente a gente chegou no fim, né? Um assunto bem interessante, não é tão complexo, mas a gente pode trabalhar ele e ver os seus detalhes. Gostaria de te pedir também, já que tu chegou nesse vídeo, não esqueça de deixar teu like, já deixa desde o início porque tu vai esquecer lá no final. Sempre assim, eu esqueço quando eu deixo pro fim. E também, se tu gostou da aula e tudo mais, te inscreve no canal. Vai me ajudar muito a bater minha meta dos 500 inscritos até o fim do ano. Tá bom? Então vamos lá. Depois que a gente viu todas as conjunturas e detalhes dos polinômios, a gente também tem uma outra ferramenta que pode nos ajudar a encontrar soluções de um polinômio. Lembrando que as soluções de um polinômio é um outro nome que se dá também para as raízes do polinômio. A gente pode usar essa ferramenta chamada relações de Girardi. Bom, o que são as relações de Girardi, né? Elas relacionam os coeficientes às raízes do polinômio. Então, a gente consegue encontrar, às vezes, a solução sem mesmo precisar fazer todo o processo de contas, ou usar dispositivo de Birolfini, ou mesmo usar Bhaskara. A gente consegue achar essa solução através somente dos coeficientes do polinômio. Bom, e a gente pode definir essas relações para infinitos graus de polinômio, não precisa ser só de grau 2, 3, 4, 5, enfim. Pode ser para o grau que a gente precisa, mas a construção que a gente vai fazer vai ser a mesma para todos. A gente vai aprender agora a deduzir essa fórmula para que a gente não precise decorar. Então eu vou te mostrar aqui. Ó. Aqui nesse slide eu te mostro, mas eu vou te mostrar de outra forma. Eu vou fazer aqui contigo essa dedução e vamos depois fazer o passo a passo. Então a gente tem esse polinômio e com um a diferente de zero e a gente tem duas raízes, R1 e R2. A gente pode escrever a forma fatorada desse polinômio como sendo o coeficiente a, lembra que é sempre a vezes x menos a raiz 1 vezes x menos a raiz 2. O que a gente vai fazer nesse segundo passo? A gente vai dividir todo mundo por a. Então, fazendo essa divisão, chegamos nisso, né? O a se anula desse lado. Como a gente tem em cima uma soma no numerador, a gente vai dividir cada termo na soma. E a gente vai abrir essa multiplicação aqui desses dois monômios. Abrindo essas duas, o que a gente vai encontrar? Dois polinômios. E lembra que dois polinômios são iguais somente se os coeficientes são iguais. Se o coeficiente do x² é igual daqui, do x é igual aqui, e do termo independente do a0 ser igual aqui. Então, com isso, a gente consegue definir que tanto a soma das duas raízes tem que ser igual a menos b sobre a, e a multiplicação das duas raízes tem que ser c sobre a. Daí tu olha assim e diz assim, Sori, beleza, até aí foi, mas não estou enxergando ainda. Vou te mostrar, olha aqui, ó. A gente tem o nosso polinômio da seguinte maneira, ó, ax² mais bx mais c. Isso aqui é para um polinômio de grau 2. Então a gente já sabe que a gente pode escrever ele dessa forma, a x menos a raiz 1, x menos a raiz 2. O que o método diz aqui? Ó? A gente vai fazer aqui, ó, dividir por a. Então a gente vai ter aqui, ó, ax² mais bx mais c, tudo isso dividido por a, e a x menos r1, x menos R2 divididos por A. O que a gente pode fazer? Ó? Como aqui tem uma multiplicação, a gente pode tchaca neles e cortar esses termos. E o que a gente vai fazer agora? Ó? O que vai ser? Aqui nesse lado, como a gente tem em cima o numerador e embaixo o denominador é só um valor, a gente vai dividir em todas as possibilidades aqui, ó. A gente vira essa soma, vai virar essa soma de frações. E aqui desse lado fica x menos r1, x menos r2. O que a gente vai fazer agora? A gente pode anular esse a com esse a. Vai sobrar o que aqui, ó? X² igual. Opa, igual não. Desculpem. Aqui é uma soma.
mais b sobre a, eu vou deixar separado, x mais c sobre a. Isso vai ser igual, a gente vai fazer um chuveirox aqui, ó. Certo? Então vai ficar o quê, ó? X ao quadrado menos R1x, x ao quadrado menos R1x menos R2x mais R1 vezes R2. Então aqui vai ficar x ao quadrado mais b sobre ax mais c sobre a igual a x ao quadrado menos, eu vou deixar aqui, ó, R1 mais R2 x, a gente engloba essa parte aqui, ó, tá englobada aqui, respeitando os sinais. Se a gente fizer uma distribuição aqui respeitando os sinais, a gente chega na mesma conclusão, mais R1 vezes R2, certo? Então, o que a gente vai fazer agora? X ao quadrado mais b sobre ax mais c sobre a, certo? Ó, deixa eu fazer o seguinte. Vou fazer mais um passo aqui embaixo para dar espaço. Então aqui fica, ó, x ao quadrado mais b sobre ax mais c sobre a, né? X ao quadrado menos, menos R1 mais R2x mais R1 vezes R2. O que a gente vai fazer? Para esses dois polinômios serem iguais, pessoal, só se os termos, ó, os coeficientes daqui forem iguais aos coeficientes daqui. E aí o que mais a gente tem, ó? O coeficiente daqui igual ao coeficiente daqui. Então, a partir dessa igualdade, que a gente define a relação de Girardi. Vai dizer o seguinte, ó. Vou botar até mais aqui para cima. Diz que B sobre A tem que ser igual a menos R1 mais R2. Tá bom? Só que a gente vai tirar esse menos daqui e vai passar para o outro lado. Então, fica R1 mais R2 tem que ser igual a menos B sobre A. Outra coisa, C sobre A tem que ser igual a R1 vezes R2. Então, daqui a gente, só para deixar da mesma forma ali de cima, R1 vezes R2 é igual a C sobre A. Então, com isso, a gente tem as duas relações existentes aqui para um polinômio de segundo grau. Vamos voltar lá para a nossa aula. Então, a partir daqui, a gente consegue generalizar para qualquer polinômio. Olha aqui, é um polinômio de terceiro grau. A gente faz o mesmo processo, ó. O que seria? Pego esse polinômio, escrevo ele na sua forma fatorada, já que ele é um polinômio de grau 3, então tem 3 raízes. O que a gente vai fazer? Divide por A dos dois lados, abre cada termo da soma como uma fração, abre esse polinômio aqui, faz a distribuição, Chuveirox, encontra essa resolução, e a gente sabe que B sobre A vai ser igual a menos B sobre A vai ser igual a R1 mais R2 mais R3. O que a gente sabe? C sobre A vai ser igual a esta parcela. D sobre A vai ser igual a menos R1, R2, R3. Só que o menos vai para frente, então fica menos D sobre A e a gente tem esta relação. Então, por isso a gente pode generalizar e encontrar para qualquer problema, tá bom? Então, aqui tá as generalizações, onde o N a gente muda para o número de raízes que o nosso polinômio tiver. Então, para a gente praticar esse problema todo, vamos resolver esses dois problemas. Eles são bem parecidos, mas vale a pena a gente estudar eles. São dois problemas interessantes que pode aparecer para vocês na hora dos estudos, tá bom? Então, eu vou resolver contigo. Caso tu quiser, pode dar uma pausa e tentar sozinho. Vamos lá. Resolva a equação x ao cubo menos 10x² mais 31x menos 30, sabendo que uma raiz é igual à soma das outras duas. Essa informação é bem importante, tá? Vou botar aqui, ó. Uma raiz é igual à soma das outras duas, tá bom? Então, essa informação aqui vai nos ser muito útil.
Quando eu digo resolver, é encontrar as raízes. O que a gente sabe? Eu vou usar essa informação. Uma raiz é igual à soma das outras duas. Vou botar na mesma cor que eu escrevi ali. Vou dizer que R1 vai ser a soma das outras duas. R2 mais R3. Como é que eu sei que é até R3? Porque isso aqui é um polinômio de grau 3. Então ele tem 3 raízes. O que vai acontecer? Lembrando das nossas relações, o que a gente tem? A gente pode dizer que se o R1 mais o R2 mais o R3 tem que ser igual a menos B sobre A. Lá das definições, tá bom? Como que eu cheguei nessa relação? Da mesma forma que a gente viu agora há pouco nessa dedução, senão tu pode te lembrar. O que eu vou fazer aqui? Antes de substituir, eu vou fazer as contas. Olha aqui, ó. R1 é igual a R2 mais R3. Vou substituir aqui. Onde tem R1, eu vou botar R2 mais R3. A gente soma agora com o que já tinha ali, ó. Mais R2 mais R3 igual a menos B sobre A. Tá bom? Então aqui, ó. R2 com R2, 2R2. R3 com R3, 2R3 igual a menos B sobre A. 2 está nas duas componentes. Eu vou deixar em evidência. R2, desculpe. R2 mais R3 igual a menos B sobre A. Beleza. Com essa definição, a gente vai dar mais um passo. Vou isolar R2 mais R3. E esse 2 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, menos B sobre A dividido por 2 sobre 1. Que isso aqui vai ficar, ó, mantém o primeiro e multiplica pelo de baixo invertido. Então, R2 mais R3 vai ser igual a menos B sobre 2 vezes o A. Até aí, beleza. Mas olha aqui uma coisa, ó. R2 mais R3 a gente definiu como sendo o R1. Então, eu sei que R1 vai ser menos B sobre 2 vezes o A. Vamos definir aqui, ó, no nosso polinômio. O A é igual a 1, o B é igual a menos 10, o C é igual a 31 e o D é igual a menos 30. Então, substituindo aqui, ó, menos 10 sobre 2 vezes 1, 10 sobre 2, 5. Então, o que tem? Eu sei que uma raiz vale 5. Então, beleza. Então, com R1, deixa eu apagar aqui. Vou escrever aqui em cima, porque tendo uma raiz, a gente usa agora o dispositivo de Breuer-Ruffini e a gente consegue determinar as outras duas raízes através de Bhaskara. Ou tu poderia muito bem ter feito aquilo que a gente viu na aula passada e determinar os candidatos à raiz, né? Mas aí seria muito mais trabalho. Vamos lá. Fazendo aqui o nosso Chiqueirox. 5, 1, menos 10, 31, menos 30. Beleza, o primeiro baixa. 1 vezes 5, 5. Menos 5. Aqui vai dar menos 25. Aqui vai dar 31 menos 25. A gente sabe que isso dá 6. Aqui dá 30, aqui 0. Então, o polinômio novo é o quê? X ao quadrado menos 5x mais 6. Então, o que a gente vai fazer para resolver isso aqui? Vamos fazer Bhaskara. Vamos lá, vamos achar primeiro o delta, que vai ser b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. 25 menos 24 igual a 1. Então, delta igual a 1. Agora, o que a gente faz? Vamos já propriamente a fórmula de Bhaskara, né? Então, vai ficar menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes o a. Então, isso aqui deu quanto? 5 mais ou menos 1 sobre 2, 5 mais 1 sobre 2, 5 menos 1 sobre 2. Esses resultados vão dar quanto? 6 sobre 2, 3, 4 sobre 2, 2. Então,
As raízes são 5, 3 e 2. Tá bom? Respeitando todas as relações de Girardi que a gente viu. O exercício 2, ele é muito parecido com o anterior. Vamos praticar aqui de novo? Ele diz o seguinte, ó. Sabemos que uma das raízes é a soma das outras duas. Então, R1 igual a R2 mais R3. De novo, usando a relação que diz o quê? Que R1 mais R2 mais R3, isso aqui é igual a menos B sobre A. R1 é igual a R2 mais R3. Então, aqui mais R2 mais R3 igual a menos B sobre A. Aqui vai ficar 2R2 mais 2R3 igual a menos B sobre A. O 2 vai ficar em evidência. R2 mais R3 igual a menos B sobre A. Então, R2 mais R3 vai ser igual a menos B sobre 2 vezes o A. Até aqui, nenhum mistério. Só que R2 mais R3, isso aqui é igual a R1. Então, eu já sei que uma raiz vai ser igual a menos B sobre 2 vezes o A. E o B, nesse caso, ó, o B vale menos 8 e o A vale 1. Então, isso aqui fica 8 sobre 2, que é 4. Então, eu já sei que uma raiz é 4. Até aqui, beleza. Agora, a partir disso, a gente usa Briot-Ruffini e baixa o grau desse polinômio para grau 2, e aí descobre as outras duas raízes. Vamos lá. Então, faz aqui o nosso Chiqueirox. 4, 1, menos 8, 19 e menos 12. Baixamos aqui, 1 vezes 4, 4. Aqui fica menos 4. Então, aqui fica menos 16. Aqui fica 3. Aqui fica 12 e aqui fica 0. Então, o novo polinômio que cria-se aqui é x ao quadrado menos 4x mais 3. Tá bom? Então, usando o Bhaskara aqui, vamos achar o delta. Vai ficar b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, o delta aqui fica 16 menos 12. O delta é igual a 4. Tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Vamos propriamente resolver Bhaskara agora. Vai ficar menos o b mais ou menos a raiz do delta sobre 2 vezes o a. Então, aqui fica 4 mais ou menos 2 sobre 2. 4 mais 2 sobre 2. 4 menos 2 sobre 2. 4 mais 2, 6. 6 sobre 2, 3. 4 menos 2, 2. 2 sobre 2, 1. Então, com isso, a gente descobriu todas as raízes do nosso problema. Tá bom? Então, com isso, a gente encerra esse conteúdo. Vamos começar agora, nas próximas aulas, outras playlists de assuntos que podem te interessar. E também alguns outros assuntos aí. Qualquer dúvida que tu tiver, deixa aqui nos comentários que eu te respondo e te ajudo. Nos vemos na próxima aula. Tchau!